A gente está entrando num período em que muitos abalos sísmicos vão acontecer dentro da gente. É por isso que a Terra também já tem dado seus sinais, através de rachaduras e vulcões. Esse período agora se chama entrada de Quirón em Áries, no signo de Áries. Ele vai ficar até janeiro de 2026. Além disso, agora, dia 8/8, temos um grande portal do infinito. Pela cosmologia maia, a gente também está num ano de espelho, em que tudo é refletido com ordem ao infinito ou com desordem ao infinito. Mas por que tudo isso vai acontecer? Por que a Terra está gritando dessa maneira? E, aliás, ontem foi dia dela, dia de Pachamama. Por que está acontecendo? Isso é para nos machucar mais ainda? Para nos ferir? Para nos punir? Como acreditam muitas religiões em que falam sobre punição? Ou será que isso é uma grande oportunidade da gente simplesmente integrar luz e sombra? Ou será que isso é uma grande oportunidade da gente realmente curar todas as feridas que a gente vem arrastando por gerações, por vidas passadas? Eu vejo isso como uma grande oportunidade e quero trazer um exemplo para vocês que vai ficar muito mais fácil de se entender. Por exemplo, peguem uma rachadura. Quando você olha uma rachadura, o que você sente? Qual a sua primeira impressão? Uma rachadura, ela pode ser algo que lembra algo perigoso, mas ela pode ser também um sinal somente de acomodação daquela edificação. Então, como é uma rachadura para você? Uma rachadura na casa, em que você mora num andar alto e a equipe técnica te avisa de que ela está somente se acomodando, isso é uma rachadura de acomodação. A gente pode agir assim também dentro de todos esses abalos que vão acontecer por aí. Porque se a gente enfrentar e olhar para tudo isso como uma grande oportunidade de acomodação, de integração das nossas luzes e sombras, tudo isso vai ficar muito mais fácil. Só que se a gente se sentir rachado, quebrado, o nosso ego, que é o centro de controle da consciência, vai continuar operando nesse sistema. Essa pessoa está quebrada, vou consertá-la. Quebrou de novo, vou consertá-la. É um eterno looping de refletir com desordem ao infinito, entendem? Por exemplo, você pega uma rachadura no pé. O que a rachadura no pé está te dizendo? Às vezes elas ficam até meio doídas, não é mesmo? Essa rachadura no pé está dizendo que você precisa de cuidados. Está dizendo que o seu pé está precisando de carinho. Está precisando de uma esfoliação, está precisando de um creminho, está precisando de atenção. E é por isso que muitas vezes ela sangra. Nós somos assim, nós humanos somos assim. E nós não estamos dissociados da Terra. Nós e a Terra somos um corpo só. Existe o corpo de Gaia, existem os seres humanos, mas todos nós somos um corpo só, um único círculo de vida. E é por isso que a Terra grita. E é por isso que a Terra, muitas vezes, dá os seus espasmos em forma de vulcão. E o que está acontecendo na nossa sociedade, se a gente for olhar para os outros contextos, que são exatamente uma reverberação de tudo isso. Como nós estamos em termos de sociedade? Nós estamos unidos ou rachados? Não é verdade? Estamos polarizados, completamente polarizados, separados entre nós e eles, entre o bem e o mal. Só que detalhe, quem está do lado esquerdo fala, eu sou do bem e eles são do mal. E quem está do lado direito diz, eu sou do bem e eles são do mal. E aí são inúmeras as justificativas para dizer porque esse lado é do bem ou do mal, dos dois lados, de ambos os lados. Na verdade, se a gente pegar, eu trouxe aqui até uma moeda para a gente olhar. Olhem para ela. Ela tem dois lados, certo? Lado A e lado B, cara e coroa. Só que de fato ela é? Ela é uma moeda. Ela só é uma moeda. Enquanto a gente ficar separando as coisas em lados, teremos cara ou coroa. E não teremos uma moeda. Quando a gente fala, vamos lá, vamos tirar cara ou coroa, o que a gente está falando? Sobre disputa, sobre quem ganha, sobre quem começa primeiro. Até quando a gente vai continuar vivendo cara ou coroa e esquecendo da abundância que tem a moeda? Uma abundância financeira, ou no caso dessa moedinha aqui, da abundância lúdica e gostosa de um chocolate. Porque essa moedinha aqui é uma moedinha que sobrou de quando os dentinhos da minha filha caíam e eu falava que a fada do dente tinha trazido isso para ela. Aqui dentro tem recheio. Se ela fosse de ouro, teria um recheio de ouro. Se ela fosse de metal, seria um metal. Aqui tem chocolate. Como você vai encarar os seus lados? Como lados, luz e sombra? Ou como você, num ser humano completo
e que tem as duas faces, mas trata-se de si, trata-se de você mesmo, você com os seus dois lados, porque existe sim, enquanto nós estivermos encarnados na Terra, nós somos esse corpo aqui com uma alma. Nós estamos nessa Terra aqui com um grande universo em volta de nós. Entende que não tem separação? Parece que tem separação, porque tem o corpo e tem a alma, tem a mente, tem o ego e tem o eu superior, né? Que é a resposta da nossa alma, que é a fala de nossa alma. Então, como você vai passar por esse período, por esse portal agora 8/8, por esse Quirón entrando em Áries, e Áries é o quê? Marte, o deus da guerra. Quanto mais a gente se fortalecer individualmente, entendendo que algumas rachaduras serão necessárias para a acomodação dos espaços, mais a gente se fortalece e a gente fortalece o inconsciente coletivo. Então esse vídeo aqui é um pedido até de ampliação de consciência, quase que um pedido de socorro, como se eu sentisse Gaia dentro de mim pedindo também esse socorro, um pedido para que você se conscientize sobre tudo isso, que existem sim polaridades, mas se eu fico identificado com uma ou com a outra, com um lado ou com o outro, eu esqueço da moeda, eu esqueço da abundância, e o mundo é abundante. Deus, a força criadora, o nome que você quiser dar, é abundante. Ele não dividiu nada. Ele fez uma terra, ele fez os seres humanos, os animais, a natureza. Tudo para conviver em harmonia. Mas nós, com a nossa mente, com o nosso ego, nós somos separando demais, né? Eu até gravei um vídeo aqui sobre o joio e o trigo, a separação do joio e do trigo, mas eu não quero dizer que existem lados melhores, que nós somos melhores que outros. Esse joio do trigo é para dizer que dentro de nós precisaremos sim separar o que não serve mais, o que não é bom, para deixar somente florescer, que é a energia desse ano, julho de 2025 a julho de 2026, para que a gente possa florescer com foco e percepção. São as 3 palavras-chave desse ano: foco, percepção, florescimento. Então, o meu convite aqui para vocês é que vocês possam florescer, possam se conectar a consciências superiores, porque quando a gente começa a se conectar a elas, tudo começa a fazer mais sentido. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não vejo muita notícia, né? É difícil de eu acessar um noticiário, mas eu acesso muito, né? Eu brinco, eu acabei de encontrar uma pessoa trabalhando com computador, né? E eu tava lá novamente meditando, eu já tinha meditado de manhã, já tinha meditado de noite. Então eu pensei, olha o meu julgamento, né? Que foi sobre outro vídeo. Pensei, nossa, as pessoas vão pensar que eu não faço nada, né? Que eu só fico meditando o dia inteiro. E de fato eu medito muito, porque para eu trazer algum tipo de conteúdo aqui e para eu integrar algum tipo de conteúdo em mim, eu preciso desse silenciamento, porque é no silêncio em que a voz do eu superior fala. Só que o que acontece? Na hora que eu julguei, eu falei, ai meu Deus, né? A gente sempre tem isso, nós somos seres humanos, gente. Isso, quanto mais a gente aceita que essas coisas vão acontecer, e aí você pode dar risada sobre isso e integrar isso de uma outra maneira, mais fácil a vida vai ficando. É assim que a gente vai curando as nossas feridas emocionais, feridas de passado, traumas e tudo mais. Então, na hora que eu pensei, eu falei, mas essa pessoa está o tempo todo no computador ou no celular, trabalhando. Eu tô na minha tela mental. Eu tava na minha tela mental e olhando para o pôr do sol. Então eu falei, a minha tela hoje em dia, o meu trabalho hoje em dia é esse. É que a diferença é que eu separo trabalho, profissão e emprego. Porque o trabalho dá trabalho. Todo mundo que tem um trabalho dá trabalho, vai dar sempre trabalho. Quem tem um emprego está em pregos, está fincado em algo. E a necessidade de sair desses pregos, de soltar esses pregos, de fazer rachaduras neles é gigantesca. Agora, quem tem uma profissão está vivendo algo que professa. Então isso não tem mais hora, não tem mais tempo. Quantas vezes eu estou aqui de madrugada e deixando que esses downloads aconteçam? E eu faço esse convite para vocês, porque isso não é uma capacidade só minha, da Eli, é de todo mundo. Só que para isso a gente precisa silenciar, a gente precisa parar. O mundo não vai parar, a Terra não vai parar de girar. Mas se a gente silencia, a gente consegue ouvir. Então eu estava falando, né, que eu não vejo muito noticiário, mas eu fiquei sabendo, né, por conta dos sites que eu sigo sobre espiritualidade e tudo mais. E até por isso que eu fico segura. Eu falo, se eles começarem a falar, eu já sei que aí eu preciso começar a prestar atenção, preciso acessar algum tipo de noticiário. Mas eles começaram a trazer
sobre os vulcões, os abalos sísmicos, e aí eu vi uma notícia também sobre a frequência Schumann, né? Que ela fala, ela mede, é como se ela medisse a energia da Terra. E justo agora, no dia 30 de julho, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 2 de agosto. Justo agora, no dia 30 de julho, ela ficou silenciada, a Terra ficou silenciada. E justo nesse dia eu estava no meu trabalho, na minha meditação, e de repente eu ouvi um silêncio escabroso. Ficou tudo parado, o vento parou, os passarinhos pararam, parece que até a bomba ali da piscina parou. E eu falei, uau, vou sustentar, porque para mim realmente também não é muito fácil sustentar o silêncio, eu sou uma pessoa muito ativa. E eu sustentei. E aí olha a sincronicidade, né? Esse ano também vai falar muito sobre sincronicidades. Olha a sincronicidade. Aí eu fui atender uma chaminha, e essa chaminha trouxe uma coisa tão bela, dizendo que ela sente que ela tem essa capacidade de trabalhar com o silêncio, que para ela é confortável e que ela mesmo ouvindo vozes, ela entende o silêncio que está acontecendo entre essas rodas, entre essas vozes. Eu achei isso de uma preciosidade, porque uma coisa é o silêncio, olha a polaridade. Uma coisa é o silêncio, outra coisa é o vazio. Muitas vezes a gente não consegue ficar em silêncio por conta do medo do vazio. Então, o que a gente pode fazer nesse período em que eu estou dizendo que rachaduras vão acontecer sim e feridas serão expostas, né? Nas minhas meditações dessa semana eu vi muitas feridas se abrindo, sendo expostas para a humanidade. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode simplesmente acolher esse movimento e entender que essas feridas esse silêncio e esse vazio podem ser ressignificados, que o vazio pode ser um grande de um espaço da liberdade, como diz Rubem Alves. E o silêncio pode ser extremamente produtivo, se a gente quiser usar uma palavra para deixar o ego calminho dentro do patriarcado e do capitalismo. O silêncio é extremamente produtivo. Então, nesse dia em que eu ouvi o silêncio, a Terra silenciou sem eu saber, mas como eu estava profundamente conectada, tudo virou silêncio. Em seguida, uma sincronicidade me fez atender essa chaminha, que me trouxe o tema do silêncio novamente. E aí agora eu acessei a frequência Schumann dizendo que a Terra realmente tinha silenciado. Tudo isso depois da Terra ter explodido um vulcão lá na Rússia, né? Acordou, despertou. É tempo de despertar, minha gente. É tempo de recordar os nossos códigos divinos. E quanto mais a gente for ampliando a nossa consciência, conectados à Terra, conectados ao que a Terra tem para nos mostrar, a essa consciência superior, mais a gente vai se amplificando, aceitando e entendendo que rachaduras podem ser apenas momentos de acomodação. Eu não estou querendo trazer uma fala gratiluz, né, como as pessoas julgam, né, que tem também isso, a galera muito científica, a galera muito gratiluz. Olha para onde a gente vai polarizar. As religiões polarizaram, né? Deus é um só, a força divina, né, a força criadora, esse tal, né, do yin, do yang, ele é um só, mas a gente polarizou até a religião, dando um nome em cada religião, Deus tem um nome, né, ou a força criadora. Até me perdi aqui agora. Mas é isso, o que a gente consegue fazer com esse silenciamento, com essas rachaduras? Como é que a gente vai trazer novos significados, se conectando com consciências superiores, nos entendendo como códigos, na presença, né, no sincronário, na presença do mago, porque somente um mago consegue ser receptivo a esse tipo de informação sem se abalar e entrar na frequência do medo, porque a frequência do medo é muito baixa. Né? A frequência do medo, do ódio, da raiva, da vingança, são frequências muito baixas. Olha o que está acontecendo no mundo também, tipo, um homem de um grande país querendo impor a sua vontade com muita arbitrariedade para todos os outros países, né? E os outros países meio que sem saber ainda, eu vou dizer ainda o que fazer, aceitando, porque se sentem desempoderados, porque ainda não acharam uma saída. Então, todas essas achaduras que também estão acontecendo no mundo político, certamente vão levar a um novo tipo de acomodação. Tem pessoas falando de todas as formas, né? Essa semana eu tive que dar uma atualizadinha aí, diante dos contextos. Então é isso. Eu queria lembrar vocês que Pachamama, que a Mãe Terra, nós e ela somos um só, que nós podemos ser sim moedas e abundância, que nós somos um corpo só divino e que as nossas rachaduras podem ser ressignificadas
para acomodações e não apenas algo que escracha. Mas se a gente estiver muito polarizado, com a cabeça muito no ego, muito no controle, vai rachar e vai rachar sem dó. Quem tem a tendência de controlar tudo e todos vai rachar. Pode ter certeza, vai rachar. Eu vivi claramente isso, por exemplo, na minha gravidez. Eu sempre fui muito controladora e a minha filha, para me mostrar o tanto que eu era controladora, ela ficou sentadinha. Ela nasceu pélvica, que é quando a criança nasce de bumbum e não de cabeça. Então, o que significa isso? Que aqui no meu chakra do plexo solar, que fala sobre o nosso controle, o plexo solar fala sobre isso. Quem pega o pêndulo e mede o chakra do plexo solar tá sem energia é porque tá absolutamente no controle, né? Então, a minha filhinha veio me mostrar isso, você não tem controle. E eu achava que eu tava curada disso, porque eu passei 2 anos tentando engravidar dela. Perdi 8 filhos antes dela, né? Então, eu achava que, não, agora eu não tô mais no controle, eu já soltei, imagina, já por 2 anos, já tô, né, escolada. E aí, eu tentei um parto natural, fiquei assim, poxa, eu tô com o bebê sentado, mas eu vou tentar mesmo assim. E assim não aconteceu e eu fiquei muito frustrada por muitos anos da minha vida. Demorou para eu curar essa ferida, demorou para eu entender que eu continuava sendo uma mulher digna e integral, mesmo não tendo tido um parto natural. Demorou para integrar tudo isso, mas mesmo que tenha demorado, do meu ponto de vista, do meu controle, agora eu sou muito grata por tudo isso, porque eu consigo falar sobre essas coisas de um lugar de fala realmente. Eu não estou exemplificando algo que eu vi por aí, que eu li por aí. Eu vivi isso no meu corpo, mas eu pude ficar 12 horas em trabalho de parto, em que, né, as mulheres que passaram por isso sabem, o nosso corpo faz o quê? Né? Eu fiquei 12 horas assim, sentindo que tudo ia rachar. E por que o corpo parece que está rachando? Como se fosse um tremendo de um terremoto de escala, da maior escala que você possa imaginar. Porque a vida precisa chegar, porque o bebê precisa de passagem, porque ele precisa sair, uma nova vida precisa brotar dali. Então, quando nós estamos em trabalho de parto, assim como a Terra está em trabalho de parto, assim como nós, como humanidade, estaremos agora em trabalho de parto, é porque a gente precisa abrir espaços, novos espaços, e não novas rachaduras temerosas. São espaços. Então, o meu convite para vocês hoje é esse, que vocês consigam compreender, assimilar, acolher novos espaços, mesmo quando acontecer, não, especialmente, não é nem mesmo, especialmente quando acontecerem as rachaduras. Permitam olhar para elas como acomodação e como um espaço divino. Olhem para a terra rachando, né, soltando suas lavas. Ela está fazendo o quê? Ela está dando um grito, sim, mas ela precisa disso para se reequilibrar. Ela não está fazendo isso para matar ninguém que mora ali perto. É um descarrego, né? E a gente precisa ter sabedoria de olhar e entender esse espelhamento, terra, ser humano, nós, né, como seres divinos, a Terra como outro ser divino. Então é isso, meus queridos. Eu agradeço muito a vocês, se deixarem também um like, comentários, inscrição no canal. E eu vou adorar saber como vocês estão passando por esse momento. Mesmo que vocês vejam esse vídeo em outro lugar, em outro momento, ele tá valendo, porque falar sobre rachaduras e curas, isso é sempre importante, não é mesmo? Arro, em Lakesh, eu sou outro você.